Bom, então a gente vai dar início aqui hoje, mais uma discussão, mais uma edição do cinema da SPP. Hoje a gente traz o filme Você Não Está Sozinho, e a gente também traz, assim, para fazer a interpretação do filme, Fernando Andrade, que é docente do Departamento de Fundamentação da Educação da UFPB, psicólogo, especialista em teoria psicanalítica, mestre e doutor em educação pela UFPB. E a gente agradece imensamente a Fernando pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente para discutir esse filme. Fernando, você pode ficar à vontade para iniciar. Lúcia, muito obrigado. Quem agradece a oportunidade sou eu. Na verdade, eu me enxeri, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Eu me atrevi me oferecendo para a atividade, porque eu tinha há muito poucos dias visto o filme e ele me prendeu por muitas razões, claro. Ah, uma delas, a narrativa muito fluida, muito lírica, poética mesmo, eu diria, e ao mesmo tempo um tanto macabra, sombria, essa mistura, né, quase grotesca, me atraiu bastante. Então, quando eu assisti ao filme, eu pensei, esse é um filme interessantíssimo que eu gostaria de discutir com o pessoal da psicanálise, né? Então, uh, é muito interessante, eu penso. O filme, como eu disse, por várias razões, eu não vou dar conta de todas, por isso é que eu propus para a nossa discussão o viés da teoria da sedução generalizada. E aí, claro, partindo da teoria laplaciana, que é uma teoria que me interessa muito, porque enfim, penso muito a teoria psicanalítica em geral, sobretudo a partir do modo, do método com que Laplanche lê Freud, eu adiro, por assim dizer, sempre que leio Laplanche, a essa perspectiva que ele adota para ler Freud e para propor essa leitura sobre o psiquismo humano. Ele lê Freud de maneira crítica, valorizando o que ele entende ser de mais precioso na obra de Freud, retomando em parte na trilha da valorização lacaniana do inconsciente como sendo originado na relação com o outro, né, dessa prioridade, dessa anterioridade do outro na fundação do psiquismo humano, e de outro, claro, ele descola desse modelo, ele desenvolve uma teoria própria, a teoria da sedução generalizada, quando aborda ou descreve a fundação do psiquismo nesse jogo intersubjetivo em que adultos e crianças estão envolvidos como condição sine qua non para, como diz o título de um livro de Sylvia Bleichmann, fundar-se o inconsciente. O inconsciente como esse objeto de estudo da teoria psicanalítica, teoria essa que, por conta desse objeto e por conta do método associativo, de associação livre, aquele que se usa na clínica, é descrita por Freud e por Laplanche como uma ciência. Uma ciência, claro, que está longe de obedecer ou de precisar obedecer aos parâmetros da ciência positiva. O objeto psicanalítico não é palpável, não é empírico no sentido enfim, da sua identificação material, mas ele é inferido pelos seus efeitos. Então, esses efeitos que estão desde Freud identificados, por exemplo, no sonho, nas fantasias, nos atos falhos, nos lapsos de língua, esses efeitos são absolutamente insuplantáveis no humano e eles estão, enfim, presentes na nossa vida, e eu penso que enquanto houver humanidade, eles estarão presentes na medida em que a nossa humanidade se funda nesse jogo absolutamente indispensável, imperfeito, mas absolutamente necessário, como eu disse, indispensável, de uma comunicação falha que é reparada provisoriamente
pelos dispositivos de comunicação que, eventualmente, funcionam bem. Quando eu digo comunicação, claro, eu estou pretendendo que haja uma troca a partir de um certo momento entre adulto e criança, mas essa troca não existe desde o começo, porque há uma situação antropológica fundamental para Laplanche, que é a de um adulto que é dotado de um psiquismo marcado por um inconsciente feito de sexualidade infantil, perversa e polimorfa. E uma criança, no início um bebê, que não é. Aos poucos, esse bebê, no processo de humanização, vai sendo constituído com um psiquismo que vai sendo, nesse sentido também, sexualizado. Mas essa sexualização não se dá imediatamente, nem se dá, digamos, de forma didática, pedagógica. Ela não coincide com o esclarecimento sexual. Como Freud, já em 1908, 1910, passou a reconhecer. Não se trata de reconhecer como funciona o corpo, nem o que significam os genitais, nem para que eles são usados, nem de onde vêm os bebês, mas se trata, antes de tudo, de uma sexualidade que perversa, não se restringe a essa ou aquela função corporal, nem a essa ou aquela possibilidade de realização de desejo, essa ou aquela fantasia, esse ou aquele parâmetro estabelecido tradicionalmente pela cultura. A sexualidade infantil perversa polimorfa, pela própria descrição desde Freud, ela assume qualquer possibilidade, ela potencialmente plástica como ela é, pode vir a se realizar em praticamente infinitas manifestações. Por isso ela é polimorfa e por isso também é perversa. Ela não está a serviço da vida biológica, nem, menos ainda, a serviço exclusivamente do prazer. A sexualidade, ela pode, inclusive, nesse sentido, Laplanche vai interpretar a pulsão de morte, descrita por Freud, como pulsão sexual de morte. A sexualidade pode, inclusive, voltar-se contra a vida do indivíduo biológico, por exemplo, do indivíduo, digamos, do sujeito como um todo, ela pode voltar-se contra essa integridade e contra a integração, eventualmente, do sujeito. E ela pode também promover muito desprazer, muita angústia, muito sofrimento, em síntese, né? Então, tomadas essas referências da sexualidade, Laplanche vai, tomadas e desenvolvidas, vocês estão entendendo, né? A partir de Freud, ele desenvolve, por exemplo, uma nova interpretação para a pulsão de morte. Laplanche, no caso, desenvolve essa interpretação segundo a qual a pulsão de morte não é uma pulsão agressiva, particular, originária, mas é a sexualidade desligada, que ataca o eu, que uma vez sem objeto, ataca o eu, ataca essa unidade, essa integração do eu, a ponto de ameaçá-lo de morte, de ameaçá-lo de decomposição, de dissolução, em alguns casos muito mais intensos, mais graves, né? Essa é uma extensão desse conceito de sexualidade infantil. O que também é especialmente original na teoria da sedução generalizada é a ideia de, como eu quis sugerir com a analogia de uma comunicação imperfeita, a ideia de um envio de mensagens. O adulto envia para a criança mensagens comprometidas pelo seu inconsciente. Laplanche sempre deixou claro que ele não aceita a ideia de mensagem inconsciente, porque o inconsciente não tem autonomia comunicativa, né? Para Laplanche, ele não é capaz de se comunicar, ele de se expressar, nem é capaz de haver, portanto, uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Mas o inconsciente afeta a capacidade egóica de se comunicar. E pensando na primeira tópica, no sistema pré-consciente e consciente, os conteúdos inconscientes afetam o funcionamento pré-consciente e consciente, a ponto de, na relação com a criança, o adulto
ter suas próprias pulsões perversas polimorfas acionadas. E nesse jogo adulto-criança, o adulto excitado, mobilizado, sobretudo aquele que cuida de uma criança, que deu a uma criança um lugar no seu próprio psiquismo, que, por exemplo, acontece em geral com adultos cuidando de crianças em famílias, por exemplo, em que haja pais e mães, ainda que isso não seja necessário. A gente pode pensar em crianças que são, por assim dizer, no sentido mais simbólico, mais lato da palavra, que são adotadas por avós, por tias, por tios, por irmãos e irmãs mais velhos, por pais e mães adotivos, de fato, enfim. Crianças que vêm a ser incorporadas, a ser agregadas enfim, a constelação de objetos em que os adultos investem sua libido, suas próprias pulsões, ligadas e ou desligadas. E isso é feito de modo que a criança recebe do adulto mensagens. Ou seja, o adulto destina à criança, sem se dar conta disso completamente, ele destina à criança mensagens cujos conteúdos, alguns têm um certo nível de consciência, de conhecimento, mas outros são comprometidos pelo inconsciente, ou seja, escapam a qualquer possibilidade, não só de conhecimento imediato, mas também de controle. O adulto, portanto, ao cuidar da criança e ao desejá-la, também investe nela sua sexualidade perversa e polimorfa. Faz dessa criança objeto de seu desejo. Nesse processo, destina à criança mensagens. Essas mensagens são muito importantes no modelo da teoria da sedução generalizada, justamente porque seduzem a criança. A ideia de sedução está não apenas na ideia dos cuidados com que o adulto trata a criança e inclui a criança no mundo humano, mas também nessa destinação que é dada à criança, ou nas destinações várias que são dadas a uma criança por diferentes razões. Por exemplo, vamos pensar no que é muito comum na nossa cultura, por razões socioculturais, históricas, né? Que, eu digo, muito comum já foi, né? Que mães valorizassem filhos do gênero masculino, do sexo masculino, a princípio, e depois do gênero, atribuíssem o gênero masculino a esse indivíduo de sexo biológico masculino e dessem a ele mais valor do que as filhas, por exemplo. Não é raro a gente ouvir histórias dessa natureza, em que mulheres se sentem mais, entre aspas, felizes na relação com filhos homens. Esse tipo de vínculo ilustra bem um certo tipo de mensagem enviada por essa figura materna a essa criança do gênero masculino. Primariamente do gênero masculino, é bom lembrar, né? Com o gênero atribuído pelos adultos como masculino. Mas isso também pode ser pensado, enfim, não só do lado da mãe, mas do lado do pai, do lado dos adultos em geral. Então, é importante a gente entender essa noção de mensagem por esse lado do envio, da destinação que o adulto dá à criança, tá? Do envio de uma certa pulsão, de uma certa carga pulsional sobre a criança como objeto desse investimento. Por outro lado, é preciso entender que, pelo menos da perspectiva de Laplanche, certo? Desde muito cedo a criança começa a tentar dar conta desses conteúdos. Ou seja, se por um lado o adulto é o originador daquilo que Freud vai chamar de sexualidade infantil, o que parece até um paradoxo, o que Freud enxerga na criança, na verdade, para Laplanche, está antes de tudo no adulto, na vida psíquica do adulto. A criança também vai responder a esse processo, não apenas porque ela precisa do adulto para sobreviver, na sua dependência física, mas porque nas vinculações com esses adultos cuidadores, a criança também vai desenvolver-se psiquicamente, não apenas no plano comportamental e no plano afetivo, mas também no plano do desejo. Ou seja, ela vai passar a funcionar com um psiquismo que, na perspectiva psicanalítica, é dividido.
é cindido por um nível que Freud chamou de pré-consciente consciente, aquele a que cada sujeito com seus erros tem acesso, e um outro nível gerado pelo processo do recalque, a que esses sujeitos não têm acesso. Nós não temos acesso direto a esse nível que a gente chama de inconsciente. Eu estou aqui usando categorias freudianas, claro, mas o problema da origem do recalque é um problema também abordado por Laplanche e é um problema que, a rigor, mesmo na teoria laplanchiana, permanece em parte aberto. Ou seja, como nas origens, esse processo do recalque se dá na medida em que Freud presume, e aí eu volto a Freud, Freud presume que quem aciona o mecanismo do recalque é o eu. O problema é que o eu não existe lá na origem, para Laplanche. O eu também é formado no mesmo movimento que gera o inconsciente. Então, fica a pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O eu ou o inconsciente? Quem promove o recalque, se o eu não está lá? Há uma série de discussões em torno desse problema, discussões em curso na produção da teoria da sedução generalizada, e uma dessas perspectivas, que me parece especialmente interessante, por exemplo, trazida por figuras, de novo, como Sylvia Bleichmann, uma solução está no trabalho do adulto, que não só seduz e envia mensagens, mas também ajuda a organizar esse material psíquico através do que Laplace chama de códigos de tradução, através de sistemas de explicação do mundo, mas também não só do mundo físico e do mundo social, como descrevem, por exemplo, os psicólogos desenvolvimentistas, que tem uma fabulosa descrição sobre como se dão, por exemplo, as aprendizagens, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo, inclusive, mas do ponto de vista do mundo interno, do mundo psíquico. Os adultos nos ajudam quando nós somos crianças. Quando nós éramos crianças, os adultos que cuidaram de nós nos ajudaram, a que nós nos reconhecêssemos como unidades autônomas, aquilo que a gente chama de eu, cada um com seu nome, cada um com a sua identidade, que foi sendo construída, ela não nasceu pronta. Então, nós nos reconhecemos como tais. E dois, nós não apenas nos reconhecemos como unidades, que eu estou chamando de unidades autônomas, né? Disso que nós acreditamos que nós somos, mas nós também lidamos com uma outra dimensão do nosso psiquismo que nos ameaça, que nos põe em questão. E que, de algum modo, por exemplo, quem tem algum tempo de análise, digamos assim, vive essa experiência de uma forma menos trágica, menos assustadora, por assim dizer, mas que de algum modo nos intimida, nos assusta, que é o mundo psíquico ligado a esses conteúdos do inconsciente, que são, enfim, muito menos organizados ou totalmente desorganizados, totalmente sujeitos a reconfigurações e, claro, a, a, a dotados, por assim dizer, de uma potencialidade traumática indiscutível. Né? Bom, traumática aí no sentido de que o eu, em algum momento, pode não dar conta desse material que vem do mundo psíquico interno, que vem desse mundo que é eminentemente sexual, não só para Freud, mas também para Laplanche. Desde que a gente entenda a sexualidade nesse sentido que Laplanche destaca, de uma polimorfia perversa. Uma polimorfia perversa que tem a ver com essa infância. A infância aí precisa ser entendida também, na teoria da sedução generalizada, como um tempo de passividade originária, portanto. Se a criança não é dotada de inconsciente, ela passa a ser porque ela sofre passivamente a ação da sexualidade que vem do adulto na mensagem que seduz. Eu estou sendo muito esquemático aqui, tá? Porque as coisas não são tão didáticas, tão simples assim. A mensagem não é uma só, o tempo não é um só, é um processo digamos assim, de longo prazo, sobretudo se a gente considera a enormidade de mudanças que acontecem durante os 6 primeiros anos de vida.
né? Freud já reconhecia essas mudanças, já as tinha descrito, não apenas em termos de sexualidade infantil, mas em termos daquele modelo clássico que ele vem a chamar de Édipo, e também, em parte, da teoria da castração, enfim, do que depois veio a ser vulgarizado como a teoria do desenvolvimento da sexualidade, como se a sexualidade, nesse aspecto, tivesse um caráter genético. Tudo isso já foi bastante criticado por autores posteriores a Freud, mas eu destaco exatamente essa noção de processo, que já está em Freud, desde o começo, é preciso fazer justiça a ele. Processos que se dão ao longo desses primeiros 6, 7 anos, que têm uma importância decisiva e que são muitos e são complexos. Tá? Uma parte dessa complexidade, Freud tentou descrever, inclusive, quando ele tomou a descrição do Édipo, sobretudo a partir dos anos 20 do século passado, ele tenta descrever em duas grandes vias, a via de um Édipo masculino e a via de um Édipo feminino. Essa descrição, de um certo modo, apagou o caráter polimórfico perverso da característica originária com que ele atribuiu, com que ele qualificou, melhor dizendo, a sexualidade infantil. É como se ele descrevesse uma sexualidade que no início é perversa, polimorfa, mas depois vai se enquadrando, vai se organizando, e dali a pouco você tem uma menina que começa a desejar papai e um menino que, desde o começo, deseja mamãe e se identifica com papai para desejar mulheres, etc, etc. Disputa com papai, depois aceita que não pode ter mamãe, e dali a pouco vai desejar mulheres, etc, etc. Esse percurso do Édipo, que é muito, digamos assim, organizado, estruturado, né, diga-se de passagem, claro, Laplanche entende não como parte do inconsciente, justamente porque ele está estruturado, e no inconsciente, como Freud descreve em 1915, e Laplanche o entende na teoria da sedução generalizada, o inconsciente não é estruturado. Ele é avesso a qualquer estrutura. O inconsciente é, como usando agora uma analogia caetanesca, é o avesso do avesso do avesso. É esse jogo de deslocamentos e de condensações que impossibilita qualquer estrutura de se estabelecer. Né? Então, nessa perspectiva laplanchiana, que é bem distinta, por exemplo, da perspectiva freudo-lacaniana, é preciso a gente admitir que um certo Freud tende para essa leitura estrutural, sobretudo, por exemplo, no caso da compreensão edípica da sexualidade infantil. A perspectiva laplanchiana vai enfatizar esse caráter plástico da sexualidade, que eu quero, em que eu estou, digamos assim, reiteradamente tocando, né? Como se eu batesse na mesma tecla numa música minimalista que pode se tornar, às vezes, insuportável, mas que destaca, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, prestar atenção. Essa é a novidade da teoria freudiana, que Laplanche, de algum modo, ressalta com a sua teoria da sedução generalizada. A sexualidade com que a psicanálise se vê às voltas nem chega a ser necessariamente, ou primariamente, antes de tudo, a sexualidade do Édipo. É fundamentalmente a sexualidade perversa polimorfa. Em sendo assim, essa afirmação continua desde Freud revolucionária. Por quê? Porque o humano não estará preso a essa ou aquela configuração sexual. O humano estará marcado por uma sexualidade infantil que pode, inclusive, vir a se reconhecer como assexuada genitalmente. Há pessoas que se reconhecem como assexuais na vida adulta. A partir da adolescência, quando Freud fala que na adolescência há uma retomada do complexo de Édipo e das pulsões da sexualidade infantil, ele está falando dessa tomada de consciência e de posição social em relação ao próprio desejo. E há pessoas que não se reconhecem desejando fisicamente outras. Isso é um problema? Necessariamente não. Depende de como cada sujeito lida com o seu pulsional. Então, a gente não pode presumir que as afirmações, por exemplo, de pessoas que fogem ao espectro das orientações sexuais clássicas, né,
a heterossexualidade, a homossexualidade ou a bissexualidade são pessoas que estão negando algo da sua sexualidade e que são, portanto, pessoas que estão usando mecanismos de defesa para recusarem algo que as incomoda ou que viveram experiências traumáticas. É preciso a gente ir com muito cuidado, porque se a gente pensa assim, a gente perde a capacidade de prestar atenção ao perverso polimorfo, certo? E se a gente espera adequações muito rapidamente do perverso polimorfo ao edípico, a gente também perde a capacidade de ouvir o que cada construção tem de absolutamente singular. Essa singularidade é absolutamente sustentada pela perversão polimórfica, que é retomada na teoria da sedução generalizada com vigor pela noção de tradução. A tradução é a resposta que a criança vai dando aos enigmas decorrentes das mensagens que não chegam a ser completamente compreendidas. Prestem atenção, se um adulto envia mensagens para a criança e essas mensagens são comprometidas por seu inconsciente, elas já estão truncadas por algo que o adulto nem se dá conta. Se algo que me é enviado de uma maneira truncada, pensem num modelo de comunicação, se alguém me fala algo de uma maneira truncada, eu não vou poder entender o que essa pessoa está querendo de mim, nem o que é que ela quer me comunicar. Além disso, eu não tenho dispositivos de comunicação capazes de reconhecer nem a mensagem originária, nem o caráter truncado dela, porque eu sou uma criança sem sexualidade infantil, perversa polimorfa. Logo, há uma dupla, se não uma tripla, melhor dizendo, um duplo, se não um triplo comprometimento nesse modelo do sexual. O sexual compromete a mensagem enviada pelo adulto. Por ausência, ele compromete a compreensibilidade, porque a criança não tem um modelo sexual ainda. E a própria mensagem pode estar ainda mais comprometida se ela for, por exemplo, muito desconfigurada. E aí, gente, a gente compreende melhor de um lado, a importância da tradução e, de outro, o efeito traumático desse sexual. O sexual, na origem, é sempre traumático. Não há como escapar. A origem do psiquismo humano, para a teoria da sedução generalizada, e aí, nisso, a Laplanche não é exatamente original, a gente vê isso em Freud já, né? Tem o trauma como definidor do psiquismo. Ora, o trauma é exatamente essa experiência em pelo menos 2 tempos, em que o eu se vê invadido pelo sexual, de uma forma para a qual ele não é capaz de responder. E ele é ferido, nessa analogia, né, da ferida, ele é marcado por esse sexual. Essa marca também implica numa resposta do eu que diz, bom, não vai ser exatamente assim, eu ainda vai poder responder de algum modo. Bom, evidentemente que a capacidade de resposta depende também do apoio sociocultural, do que Laplanche chama de pequenos sócios, dos adultos que cuidam da criança, do apoio sociocultural tradutivo que esses adultos dão à criança. Os adultos não só invadem, seduzem, perversem polimorficamente a criança, eles também ajudam a criança a se explicar e a explicar tudo à volta dela e dentro dela. Bom, esse sistema de tradução falho e ao mesmo tempo necessário, esse sistema de tradução é fundamental e ele permite a elaboração psíquica, o funcionamento psíquico. Bom, eu acho que eu já apresentei os elementos suficientes para a gente pensar o filme agora, depois de meia hora de minha fala. Imaginem vocês, tá? Vamos lá. Partindo desse modelo, eu preciso dizer que o filme, eu já fiz comentários iniciais, ele é encantador por diferentes formas, mas eu quero destacar uma, duas, eu estou contando aqui com as minhas anotações, 1, 2, 3, 4, tá? 4 ideias que não precisam ser as que vocês tiveram e que podem ser deixadas de lado, inclusive na discussão que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mas, de qualquer maneira, na minha posição privilegiada de comentador enxerido e convidado, eu me dou ao direito de falar sobre ela, né? Acreditando que eu estou dizendo alguma coisa importante, na verdade, encantado, seduzido pelo filme,
e tentando contagiar vocês com esse domínio da sedução que o filme tem. Bom, primeira ideia. Se a gente pensar em sexualidade, e feminina, inclusive, a gente não vai entender a sexualidade feminina como primária nesse filme. Ela é secundária. E segunda ideia, ela não é uma transmissão. Não existe transmissão de sexualidade, né? O que, por exemplo, alguns interpretam a partir daquela música, por exemplo, de Joyce. Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz como é feminina. Não é no cabelo, no peito, no jeito, no olhar. É feminina em todo lugar. Essa ideia de que há um feminino que se transmite de mãe para filha, de um sujeito para outro, etc. e tal. Não há transmissão de feminilidade, nem de sexualidade. Há mensagens que contaminam, comprometem, afetam, invadem, traumatizam o sujeito. É importante pensar nessa diferença, porque a transmissão supõe, de um lado, um emissor, de outro, um receptor, uma mensagem que chega. Por exemplo, agora eu falo para vocês em língua portuguesa. Eu acredito, eu continuo falando, porque eu acredito que vocês estão entendendo em língua portuguesa o que eu estou falando. E, portanto, eu acredito que eu estou transmitindo minhas ideias sobre o filme a partir da teoria que eu me referi há pouco. A transmissão supõe dois sujeitos que estão quase que em pé de igualdade ou que pertencem a um sistema em que eles conseguem funcionar com relativa autonomia. A teoria da seleção generalizada presume dois indivíduos que estão em desigualdade na origem. Portanto, não pode haver transmissão de sexualidade. O que há é uma sedução, que implica em mensagens, que gera uma divisão psíquica no outro, na melhor das hipóteses, inclusive. É preciso que essa divisão aconteça. E esse outro começa a responder com a ajuda do adulto, esse outro é a criança, que começa a responder com a ajuda do adulto ao adulto, mas depois a si próprio, porque esse outro vai estar dividido, então ele terá um inconsciente para o qual o eu vai permanentemente produzir respostas. Bom, então, a ideia de transmissão é superada pela ideia de mensagem. E como é que a gente vê isso no filme? Bom, se eu falar disso no filme, eu gasto meu tempo, o resto do tempo. Mas vamos pensar. O filme poderia perfeitamente ser pensado à luz dessa ideia de transmissão de uma feminilidade, de uma mãe para uma filha. Vamos pensar. Você tem uma protagonista que começa como um bebê menina. Essa protagonista tem o seu destino marcado por duas mulheres, uma mãe dela e outra bruxa, que é quem invade a casa dela, né? E aí os destinos desse bebê são determinados pela mãe, que consegue proteger a vida dessa criança do extermínio imediato pela bruxa, que queria o sangue desse bebê, e que consegue fazer com que esse bebê chegue aos 16 anos, protegida, guardada numa caverna, né? Uma espécie de caverna meio platônica, né? Quase. Bom, você tem essa mãe aí. Mas você tem a bruxa também que diz: eu não quero um bebê, eu quero sangue. Eu quero as tripas desse bebê. Eu não preciso de um bebê, eu preciso do sangue dele. Eu quero sangue para me alimentar, para me manter viva eternamente, para superar a minha própria mortalidade, né? É isso que eu quero. Eu quero comer criancinha. Eu quero pegar a criancinha para fazer mingau. Eu sou o lobo mau. A gente poderia pensar, então, que há toda uma voracidade, uma ferocidade, um ódio terrível que passa quase que de mulher para mulher Marisa. Mas não. Eu gostei muito desse filme porque ele lança justamente o problema do que vindo do adulto chega à criança, ou do que sai do adulto e alcança a criança. Uma resposta que fundamenta esse meu comentário sobre a mensagem é: Navena, que é o nome dado ao bebê, né, que depois se torna uma moça de 16 anos, que foi desde o começo feita bruxa pela bruxa, mas por outro lado salva pela mãe. Navena começa como Navena, se torna depois uma outra mulher que é tomada como louca pela aldeia, porque ela mata essa mulher involuntariamente, ela mata essa mulher
cuida do bebê dela, inclusive, dessa outra mulher, se encanta por essa vida humana, ao cuidar dessa mulher e de tudo que está ali à volta. Depois se transforma numa menina, se transforma num homem, aliás, chega a ser uma menina. Esta menina se casa com um homem que ela conheceu quando era menina, e essa menina, já mulher, tem um bebê humano, que, enfim, é salvo por ela mesma quando a bruxa retorna. A bruxa invejosa retorna e vai atacar o seu bebê, que é uma menina. Ela salva esse bebê da morte, transformando-o em bruxa também. Esse movimento é fantástico, porque a bruxa que mataria o bebê no primeiro tempo é a bruxa que é impedida de matar no segundo tempo através da bruxaria que ela mesma lançou na menina. A menina, já bruxa, capaz de também ela ser eterna, salva a própria filha, Navena, no caso. Já a mãe salva o seu bebê da morte, porque a bruxa volta para matar o bebê, né? Com inveja daquele bebê, que aquela outra que recusa o caminho tradicional das bruxas tem. Ela salva o bebê da morte, transformando-o em bruxa. Isso é genial. Esse jogo de passagens, né? Que de um lado está em Navena, mas de outro também está na própria bruxa. Se vocês prestam atenção e lembram do roteiro, o filme começa, a narrativa começa com a bruxa. Você vê um gato sendo suprimido. Você começa, então, o filme começa pelo discurso, pela narrativa da animalidade que há na bruxa. A bruxa aparece primeiro como um gato que ela devora. Depois ela aparece como outro animal, eu não me lembro se um cão, ou que ela devora um jumento. E aí ela vai, por assim dizer, ganhando forma, até que ela, antes disso, claro, ela aparece na casa da mãe de Navena. Enfim, ela queria sangue de um bebê, né? Então você vê essas mutações, essas transformações do animalesco em humano, nesse discurso, digamos, tradicional da filosofia. O humano vem da natureza, vem do animal. Não à toa a bruxa é chamada de mulher-lobo, de aquela que mata lobo, que come os lobos. Ela se transforma num lobo, inclusive, a bruxa, num determinado momento do filme, quando ela está tentando doutrinar, educar Navena para se tornar bruxa como ela, mas se cansa e diz, que se dane você, vamos ver daqui a algum tempo se você sobrevive sem mim, né? E Navena sobrevive sem a bruxa. Essa bruxa começa no animal e termina como bruxa, continua bruxa. Navena não. Navena começa a beber, transforma-se em bruxa. Essa bruxa, que é uma menina meio louca, meio aparentemente psicótica, né, que está buscando representar-se, buscando dar sentido às vozes que estão dentro dela na caverna, essa menina se comunica com os pássaros, mas também com os humanos. Ela se comunica com o natural, mas também com o cultural. Ela está nesse trânsito. E quando a bruxa volta e mata a mãe dela, a mãe já enlouquecida, completamente psicótica, quando a bruxa, que é uma águia, se não me engano, uma ave de rapina, invade a caverna, mata a mãe e assume a figura da mãe para permitir que Navena saia, se sinta motivada e autorizada a sair da caverna, essa bruxa vai, por um tempo, tentar educar Navena em vão, porque Navena não está interessada em ser bruxa como ela. Ela está interessada em explorar as múltiplas possibilidades da sensualidade humana. É quase como se Navena estivesse ali dando uma aula de perversão polimórfica. Navena vai em busca da experiência sensorial com a natureza, mas também da experiência cultural com o humano. Ela se depara com um homem sem saber que esse homem a deseja. Ela depois se depara com a vila. Ela se interessa primeiro pelos bezerros, mas depois pelo bebê. Um bezerrinho novo é um animal que mama, mas um bebê humano também precisa mamar para sobreviver. Ela se encanta por isso, sem querer mata a mãe desse bebê, assume a configuração dessa mãe, cuida desse bebê, aos poucos vai assumindo diferentes identidades, se transforma num homem,
Isso é fantástico no filme. Ela não tem nenhum apego necessário a essa posição feminina primária dela, né, na narrativa do filme, transforma-se num homem e fica encantada com essa história de ser homem. Ah, é assim, é isso. O ator que dá vida ao personagem, Navenna homem, olha para o próprio braço, olha para si, busca imitar o comportamento social dos homens, descreve esse cansaço, zomba do masculino, diz que o masculino é insignificante, é simples demais, é quase idiota, né, de tão endurecido, enrijecido, presumindo a própria superioridade numa cultura extremamente androcêntrica e machista, mas ela, ao mesmo tempo, se submete. Ela participa, porque ela quer justamente descobrir esse jogo. E ela está em busca. O que é isso? O que é isso que faz um humano, não apenas o que faz uma mulher? O que faz o humano? Essa é a pergunta de Navenna. Me permitam um instante. Eu estou em meio a uma crise sinusite. Já fiz 2 testes para Covid que negativaram, ainda bem. Mas, enfim, cá estou eu com meu lenço. Pois bem, Navenna está ali se perguntando o que é isso, que é essa história de ser humano? Que coisa é essa? E ela se encanta pelas múltiplas possibilidades de ser humano. É quase como se, vamos pensar, Navenna fosse alegoricamente um eu que responde a essas múltiplas possibilidades de ligar o sexual a diferentes objetos. Isso que está dentro dela, que ela não consegue entender completamente, mas que ela aos poucos organiza, sendo mulher, primeiro adolescente, depois mulher, depois homem, depois menina, depois mulher de novo, casada com um homem que ela deseja, tendo um bebê desse homem. E depois salvando esse bebê da morte, a que a bruxa originalmente a teria condenado, né? A teria destinado. Então, eu penso que Navenna é uma excelente alegoria desse jogo polimórfico perverso da sexualidade humana, não necessariamente ou exclusivamente feminina. É feminina, claro, a gente pode pensar, por exemplo, nesse jogo, e aí eu posso já falar de uma certa feminilidade, com uma tradução secundária do material primário sexual, e aí a gente pode pensar nas múltiplas imagens do que Paulo Carvalho e Felipe, esqueci completo, perdão, tá? Eu me esqueci do sobrenome de Felipe. Latâncio. Latâncio, obrigado. Chamam, invocam com a ideia de artificialidade. A gente tem uma série de possibilidades associadas à artificialidade. Exemplos: a bruxa penetra com as garras. É muito interessante isso. Essa bruxa, se a gente a pensa como uma mulher, ela não é uma mulher passiva. É uma mulher que ativa, se a gente quiser, na imagem do ativo que entra e passivo que é penetrado, que é entrado, né? Que é invadido, a mulher é muito ativa nesse processo. O feminino, nesse caso, é muito ativo. A bruxa tem garras no lugar de unhas. É capaz de matar até sem querer. Navenna mata a personagem que é primariamente e ao longo de um certo tempo assumida por aquela atriz Naomi Rapace, se eu não me engano é o nome dela, né? Se tornou famosa por aquele filme que os homens gostam, né? Eu não lembro exatamente o título, é um filme de suspense bem interessante, né? Eu vi o original sueco. Pois bem, ela é atriz sueca. Ela faz o papel dessa mãe comum que está lá com o bebê, que tenta proteger o bebê da bruxa, mas que é morta, inadvertidamente por Navenna. Porque essa mãe se joga contra a Navenna, e Navenna, ao se defender, lança as mãos cheias de garras. Essas garras penetram, ferem, entram nas tripas da mulher e morrem, absolutamente. Por quê? Porque as garras penetram, invadem, provocam orifícios. A bruxa também penetra na boca do bebê Navenna, rasgando a boca do bebê, para marcar esse bebê como sendo dela. Por quê? Porque a mãe de Navenna, a mãe biológica, diz: por favor, não mate esse bebê,
eu lidarei com uma moça de 16 anos, virgem, nova, etc. e tal. Ela tenta negociar de todas as maneiras, com todos os códigos que essa mãe aldeã tem naquele momento. Eu lhe darei outros bebês, não mate minha filha, eu entrego para você depois uma moça de 16 anos, etc, etc. Tudo que era valorizado, ela oferece para tentar salvar o bebê, claro, né? Nessa narrativa, salvar o bebê da bruxa. Essa é a narrativa mais plana, do primeiro nível. Então você vê claramente símbolos dessa atividade e passividade, dessa penetrabilidade que a gente pode ler não apenas associado ao feminino, mas ao monstruoso, que não há necessariamente na mulher, mas em qualquer ser humano. E aí eu paro, né? Se a gente pensa, por exemplo, nas mensagens de mãe para filha, ainda mantendo esse jogo em torno da feminilidade. Pensem, a gente tem, aos poucos, claramente, parece uma mãe psicótica cuidando de uma criança. Não é difícil a gente pensar nesse bebê que é ferido pela própria mãe, que odeia o bebê. A bruxa e a mãe que salva o bebê da bruxa são a mesma pessoa. Se a gente pensa assim, a bruxa, por assim dizer, representa o desejo mais profundo dessa mulher de matar esse bebê, de chupar esse bebê, chupar o sangue desse bebê, extrair do bebê o que há de mais macio, o que há de mais fofo, o que há de mais, digamos, comestível, né? A gordura do bebê. Como os animais selvagens, quadrúpedes, mamíferos, fazem com suas presas. Eles não roem os ossos, eles atacam, eles comem primeiro as vísceras da presa. Os leões fazem assim, por exemplo, com as gazelas. Né? O que fica para as hienas é o resto. São os ossos, a carcaça, etc. E tal. A bruxa, então, não é necessariamente uma outra pessoa. Pode ser a mesma figura, dividida no que, por exemplo, Melanie Klein chamaria de um split. Melanie Klein, o próprio Freud. Você tem lá a mãe boa e a mãe má. A mãe boa é aquela que tenta salvar o bebê, a mãe má, aquela que tenta matar o bebê, para sugar o sangue dela. A mãe boa é aquela que tenta, portanto, salvar o bebê de si mesma. Mas do quê? O que é de monstruoso numa mulher que é mãe de um bebê? A gente pode pensar, por exemplo, no perverso polimórfico desorganizado, desligado, mortífero, como Laplanche, por exemplo, interpreta a pulsão de morte. Aquilo que paralisa, que mortifica, que impede o surgimento de um sujeito na criança. Essa mãe, mas poderia ser qualquer pessoa, esse adulto é capaz de dar vida, mas também de matar. É incapaz de impedir que a vida psíquica venha a acontecer. E isso apavora, sobretudo, ao próprio adulto, mais do que a criança, que é incapaz de dar conta, naquele primeiro tempo, disso que causa horror. Bom, essa é uma possibilidade. A gente também pode entender a feminilidade como uma resposta ao trauma. A bruxa é aquela mulher, vocês têm um determinado momento da narrativa, quando uma senhora idosa conta a história para as meninas na fogueira, né? Aquilo que parece uma transmissão do feminino, na verdade não é senão a narrativa que ajuda certo grupo de indivíduos humanos, no caso as meninas em formação, adolescentes, que estão entrando no mundo adulto, a entenderem algo do que se explica como feminino. E a história diz, essa mulher que odeia, que é capaz de matar e de sugar o sangue de bebês, é uma mulher frustrada. Ela queria ter tido filhos e não pôde. Ela queria ter tido filhos e não teve. Quando, enfim, ela é forçada numa violência sexual a dormir com um homem quase morto, com um moribundo, sem conseguir dar vida, sustentar a vida desse bebê, ela é queimada depois como bruxa. E ela se transforma numa bruxa a partir de então. Ela é transformada numa bruxa pelo grupo que a teme. O paradoxo é muito bem ilustrado no filme. É muito bonita a forma como a narrativa conta a história do surgimento dessa bruxa.
ela é feita, bruxa, o tempo inteiro. A bruxa é feita pelos outros, pelo olhar dos outros, pelo temor dos outros, pela representação dos outros. Tudo isso é, usando Melanie Klein de novo, efeito dessa identificação projetiva. Aquilo que eu vejo no outro, na verdade, é meu. Em algum momento eu passei de mim para o outro. E eu temo no outro, mas ao mesmo tempo eu vejo do outro em mim. Eu reconheço de mim no outro. Esse jogo especular e ao mesmo tempo de identificação e de projeção, esse jogo que Melanie Klein desenvolve muito bem com o conceito de identificação projetiva, é um jogo que ajuda a entender o aprisionamento sociocultural a que indivíduos do gênero feminino são submetidos, que mulheres são submetidas numa condição de apassivamento cultural que é muito cruel e que transforma a atividade desses sujeitos em algo que aparenta ser monstruoso. Quando, por exemplo, essa atividade surge, ela pode parecer loucura, como no caso da personagem de Navena, quando ela assume, né, a identidade da mulher que ela mata e cuida daquele bebê. Pode parecer a loucura, de um lado a loucura, mas de outro pode parecer também a selvageria do assassinato. Né? A bruxa é aquela que mata sucessivas vezes. Esse sexual desorganizado pode aparecer no filicídio. O adulto que mata a criança que ele gera, o que pode causar mais horror entre nós humanos do que um adulto que é incapaz de sentir compaixão, piedade de um bebê. Né? E, ao mesmo tempo, isso se faz tantas vezes, né? Com tanta frequência, do ponto de vista da organização social, quando a gente tem crianças pobres que morrem todos os dias, diante dos nossos olhos, que nós fechamos sossegadamente, e quando vamos dormir, essas crianças também são mortas, também são destinadas à destruição por nós, seres humanos. Não há outra causa primária para a morte dessas crianças, senão a nossa própria capacidade de matá-las. E é bom lembrar que isso é socialmente organizado, que é ainda mais terrível. Então, a bruxa é construída socialmente para funcionar como objeto, síntese, digamos assim, aquele animal que é expurgado, como é o nome daquilo? O bode expiatório. Para funcionar como bode expiatório disso que escapa à normativa social, que é justamente o sexual perverso polimorfo. Então, eu preciso pensar a feminilidade nesse sentido. Ela é secundária, ela existe, claro, ela é presente, é inegável. Navena faz todo o percurso do que seria o feminino tradicional. Ela vai em busca de um homem, ela tem um bebê, ela se realiza como um bebê, mas ali a pouco esse bebê é ferido, ela precisa salvar o bebê, ela salva o bebê, transformando esse bebê em si mesma, enfim, em algo que de alguma maneira ela tem consigo para usar em favor desse bebê. Bom, ela faz percursos que seriam considerados muito femininos, mas esses percursos não são necessários, eles são marcados por uma história que é culturalmente determinada. Então, em última instância, a feminilidade não é primária, ela é uma resposta secundária ao sexual perverso polimorfo, como a masculinidade também. Tá? A atividade e a passividade são características que estão muito presentes no filme. E eu queria destacar a ideia, eu tenho muito mais a falar, mas eu preciso começar a terminar. A ideia da incorporação. A bruxa consegue assumir diferentes configurações a partir daquilo que ela incorpora, que ela põe dentro de si. Ela arranca, mas o que é que ela põe dentro de si que ela arranca? As tripas do outro. Ela arranca as tripas e põe dentro das próprias tripas. Ela não põe as tripas no braço e na perna, ela põe as tripas no tórax, como se o tórax fosse um grande saco. Ela vai pondo para dentro de si aquilo que foi do outro. Ela vai comendo o outro, ela vai incorporando o outro. Numa antropofagia estranha, porque ela, enfim, faz de si mesma um grande saco.
É como se aquela roupa de bruxa, a bruxa fosse uma grande roupa, um grande boneco vazio que ela pode encher e que ela pode também, de que ela pode se desfazer. Vocês lembram quando a bruxa e Navena saem da caverna, a bruxa ainda está com a configuração da mãe biológica de Navena. E dali a pouco a bruxa cansa disso, ela não precisa disso e começa a tirar as tripas do que foi a mãe de Navena para ser o que é ela mesma, né? E ela o tempo inteiro se mostra para Navena e diz: vamos, você não vem não? Em outras palavras, venha logo, você foi destinada a mim, venha aprender a ser bruxa comigo, eu vou ser sua mãe agora. E é esse o momento em que Navena diz: olha, eu preferia a mãe sussurro a essa mãe a bruxa. A partir dos 16 anos, a mãe de Navena deixa de sussurrar para gritar. Grita, ordena, é dura, venha. Isso é muito significativo. O que é que Navena está dizendo? Ela me obriga a entrar no mundo dos adultos e das mulheres de uma forma muito dura. As mulheres são praticamente bichos nessa aldeia inventada pelo diretor, que é ao mesmo tempo o roteirista, né, da história. São praticamente animais, como culturalmente as mulheres eram tratadas, né? Quem leu, por exemplo, O Remorso de Baltazar Serapião, de Hugo Mãe, vê isso claramente na descrição que o narrador, que no caso conta a história de Baltazar, e às vezes é o próprio Baltazar, vê claramente essa identificação da mulher com o gado. Mulher, gado, são praticamente a mesma coisa. Então, isso aparece também na narrativa do filme. Essa bruxa vai incorporando, mas também vai se livrando. E isso é revolucionário na narrativa, me parece. Porque é como se a bruxa dissesse: eu não estou sujeita às normativas destinadas ao feminino. Eu sou uma mulher livre, ou eu sou um sujeito livre. Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser gato, eu posso ser cachorro, eu posso ser jumento, eu posso ser homem, eu posso ser mulher, eu posso ser quem eu quiser. E se cuidem, que eu sou capaz de ser você. Eu vou chupar seu sangue, eu vou comer suas tripas, eu vou me tornar você, eu vou possuir você, naquilo que você tem de mais íntimo, que você nem mesmo se dá conta, né? Então é uma aproximação muito forte entre a bruxa e o sexual. E aí, claro, a bruxa e o inconsciente. Os monstros das fábulas estão aí, né? Não é à toa que as fábulas contam tanto sobre os monstros que assustam, não é à toa que a bruxa, essa mulher lobo, é contada e recontada para as meninas, tá? Isso é importante. Bom, e aí eu aproveito para lembrar duas coisas ainda. Uma, o corpo. O corpo é essa chave de tradução. É pelo corpo que a bruxa vai se fazendo e se desfazendo das identidades anteriores. A bruxa, inclusive, despreza Navena, porque Navena quer sustentar o mesmo corpo. E a bruxa diz: você se disfarça de cadáveres. Veja que expressão forte, né? A bruxa desdenha Navena, mas na verdade tem muita inveja de Navena, porque Navena se ancora num corpo, por assim dizer, ela se identifica com esse corpo e ela se satisfaz com as múltiplas possibilidades que aquele corpo dá a ela. Claro que eu não estou falando de Navena como se Navena fosse um espírito inefável que de repente baixa num corpo e se satisfaz. Não, de forma alguma. Mas a bruxa tem inveja dessa felicidade que Navena encontra em ser humana. E ela desdenha Navena e diz: você se disfarça com esses cadáveres. Você não tem vergonha? É quase como se a bruxa, pelo código moral da bruxa, dissesse: você se sujeita a ser essa mulher comum. Seja como eu sou livre, eu tenho quem eu quiser, eu não preciso ter um bebê para me realizar. É isso, inclusive, que a bruxa diz à mãe: você é uma idiota, mulher, você acha que eu preciso de um bebê? Eu preciso é do sangue.
Eu não preciso beber. Beber é um traste. Eu preciso do sangue. Eu só preciso me alimentar. Eu preciso ser mãe. Vejam como essas mensagens parecem terríveis. O que hoje é tranquilo, né? A gente pode perfeitamente admitir mulheres que não precisam ser mães para se sentirem sujeitos felizes, né? Organizados, em tradução. Mas, no século XIX, isso seria impensável. A narrativa se passa no século XIX. Uma mulher que fosse incapaz de gerar um filho, como a bruxa na origem, ou que não quisesse ter um, era um monstro. Um monstro a ser tratado de maneira, enfim, de exclusão, enfim, de execração, né? E anátema. Vamos excluir porque ela é perigosa demais. Essa é a primeira imagem, o corpo como essa chave de tradução. É pelo corpo que Navena vai se fazendo humana, vai se fazendo múltiplas Navenas. Navena 1, Navena 2, Navena homem, Navena criança, menina, Navena mulher, mãe. Essa Navena que se faz. Segunda e última ideia, eu preciso terminar. A ideia da mãe monstro e da mãe demônio. Você tem a mãe monstro e a mãe demônio. Vocês já entendem por quê, né? Eu estou falando da mãe monstro. Eu faço uma pergunta para vocês: por que uma mãe monstro? Por que uma mãe demônio? Em outras palavras, por que o demoníaco é associado ao materno? A gente pode estender também. Por que o demoníaco é sempre o adulto, grande, capaz de devorar uma criança? Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas para fazer mingau. O adulto é esse monstruoso, geralmente associado ao lobo. Numa cena, a bruxa se faz lobo e ela tem um apelido como a devoradora de lobos. Ela é capaz de comer o lobo, que come o ser humano. Ela mata e come. Carcará, pega, mata e come. Né? Essa bruxa carcará é demoníaca. Mas por que o demoníaco é associado ao materno e ao feminino? Eu tenho duas respostas para começar e calar a boca e ouvir vocês. Primeiro, por uma razão sociocultural de reprodução da cultura androcêntrica. O perigoso, o ameaçador é associado ao feminino, para que o feminino permaneça domesticado e submetido ao masculino. E o filme tem várias evidências desse tratamento cruel com que as mulheres eram envolvidas na cultura macedônica do século XIX, né? As mulheres são submetidas à violência e isso é tratado como natural. As mulheres são estupradas, as mulheres são abusadas, as mulheres dão à luz no meio do trabalho. O quanto mais demorado for o parto, mais trabalhoso e incômodo ele é. As mulheres têm que dar à luz rapidamente e depois que dão à luz têm que voltar a trabalhar. As mulheres não têm direito a descanso, a repouso, nem ao prazer. Tem uma cena lá do filme em que há uma conversa de sogra para nora e depois de mãe para filha, né, quando Navena vai casar. Não queira ter prazer porque isso é errado para as mulheres. Então, o feminino é associado ao monstruoso para efeitos de dominação. Mas o feminino também é associado ao monstruoso para disfarçar o jogo que não é só do feminino, é do adulto. Não é só a mulher que seduz a criança, é qualquer adulto. Por que a mulher sempre é responsável, inclusive na teoria psicanalítica, pelos males da humanidade? É como se a psicanálise tivesse incorporado a teologia judaico-cristã que culpa a Eva pelos males do mundo, né? Essa Eva Pandora. Que come da maçã, claro que a maçã é uma representação medieval, come da maçã e traz a desgraça para o mundo. Não é a mulher que é responsável por isso, é o adulto. O adulto envolve o humano e o adulto, claro, dotado de sexualidade infantil. A verdadeira bruxaria que nos constitui e nos faz mutáveis e mutantes e ao mesmo tempo assustados com o que há de mais monstruoso dentro de nós é a sexualidade infantil perversa polimorfa com a qual cada qual de nós precisa se ver todos os dias. Cansei. Eu falo há 1 hora. Vamos ver você, por favor. Eu quero ver. Lúcia, você controla.
Ok, Fernando, obrigada. Ah, as inscrições estão abertas. Quem gostaria de falar, vocês podem suspender a mão aqui, levantar a mão. Bom, Samuel, fica à vontade. Você está sem áudio, Samuel. Boa noite. Obrigado aí, Fernando, pela fala. Tanta coisa aí que você trouxe sobre o filme que eu não tinha percebido. Realmente esse filme também me intrigou muito, né? Eu vi 2 vezes, estou de férias, aproveitei para ver 2 vezes, me intrigou bastante e ainda continua me intriga. Desculpa aqui, que aqui é cheio de gato. Me intrigou bastante e ainda está me intrigando, né? Eu observei algumas coisas que eu não sei se foram intencionais e também acho que pouco importa, né? Diante de uma obra de arte, muitas vezes a intencionalidade do artista não nem é considerada porque a obra de arte ela já em si só ela já traz, né? Fernando falou agora da maçã e eu me toquei quantas vezes no filme aparece ela comendo maçã. Não sei se vocês perceberam isso. Em várias cenas do filme ela aparece comendo maçã, né? Acho que tem uma cena final que ela está comendo. Não só ela, Samuel. Ela e ele. Ele também come maçã e eles desdenham dele. Mas você só vive comendo essa maçã. Vá trabalhar. Tem essa chamada. Eu acho que Samuel travou, né? Mas será que não é essa questão do plantio, não? Eles não plantavam esse tipo de Sim, fruta? mas Samuel tem razão. É um símbolo lá. Nada é à toa. Na É, narrativa, a gente pode. Ele trouxe do repertório dele a relação com a fruta, que é apresentada sim. mais de uma vez, com certeza. Uhum. Quando ele voltar, ele pode poder continuar, mas essa Mas é sacada dele foi interessante essa genial. observação. É interessante essa observação. Eu acho que a gente pode dar a voz a outra pessoa, quando Samuel voltar, ele retoma. Sim, ele saiu, acho que ele vai retornar. Voltou, vamos ver. Oi, voltei. Pode continuar, Samuel. Foi o meu notebook que acabou a bateria. Então, tem algumas cenas, né, que ela aparece, né, comendo maçã. Uma outra cena que eu observei nesse processo de aculturação, né, que o Fernando também falou, o processo que ela tem uma última cena, quando ela já é mulher e ela corta lenha com muito mais perfeição do que ela havia cortado antes. Em outras cenas, né, tem algumas cenas que ela está cortando lenha, acredito que como aquela camponesa que era agredida pelo marido, e depois o homem também que ajuda, né? Ajuda o menino a cortar madeira, e depois lá no final ela vai e mostra cortando madeira bem direitinho, né? Não sei quanto tem de intencionalidade ali do diretor, mas uma coisa que mais me intrigou foi na cena final. Fernando falou aí sobre a questão do feminino, que era secundário, mas na cena final, quando ela fala sobre o homem, né? Aquele homem que ela se sentiu atraída por ele, né? Que o filme toca na questão de que era um menino afeminado. Né? Toca na questão que o menino é afeminado. Aí eu até anotei o texto aqui que ela fala que é belíssimo, muito poético, muito lírico. Acho que o filme é muito bonito, né? Mas aí eu anotei a fala final, quando ela fala sobre esse menino e o que sentia por ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como que quisesse protegê-lo, como que quisesse protegê-lo para que ele não tivesse medo. Me intrigou muito isso. Não sei se Fernando teria algo para falar sobre isso.
mas me intrigou muito, né, essa coisa do feminino naquele menino, depois ele se torna um homem Sim. e ela é atraída por ele, né? Enquanto você acha a anotação, Samuel, eu posso só reforçar essa ideia genial que você destacou. Ela se identifica com o menino. Aquele menino, de fato, é tratado como, mais de uma vez, como afeminado, como homossexual, como... Não é exatamente homossexual, mas aquele homem que não funciona duro, ele é macio, ele é frágil. Essa fragilidade que atrai na Vena. E ela, sim, começa a protegê-lo, pouco a pouco, e é com ele que ela se casa. Ela se apaixona por esse masculino macio, passivo, aparentemente, né? Esse que não obedece ao padrão dos agricultores que estão cortando o trigo, que estão ceifando o trigo nos campos, que não são duros e fortes e viris, mas podem ser macios e, ao mesmo tempo, ter medo. É bom lembrar que esse é o único homem que suporta as garras dela. É. Ela mostra as garras para ele e ele E as aceita. na cena de sexo do casamento, logo depois do casamento, ela tá por cima, né? Ela toma a iniciativa, ela tá por cima, ela tira a roupa antes, né? Tem toda uma questão ali que ela não seguiu o conselho da mãe, não. Nem da mãe humana, nem da mãe bruxa. A mãe bruxa que desdenha tudo que é homem, tudo que é ser humano. E nem da mãe humana que diz, você não pode ter prazer, minha filha. Ela goza, literalmente. Ela goza com aquele homem que a aceita, que ela monte sobre ele, que ela controle a cena, e ela goza tendo um bebê daquele homem. É genial a narrativa. Então, Mas assim, alguém, acho que principalmente essas coisas aí. Se eu achar o texto aqui, eu volto a ler aqui. uma coisa que me chamou a atenção no filme é que ela é filha, né, dessa mãe perversa, super perversa, uma mãe psicótica, e como você falou muito bem, Fernando, essas duas mães, que é uma só, uma que quer devorar o bebê, a outra que quer devorar de uma outra forma, porque ela também devora aquele bebê, quando ela isola aquele bebê e coloca aquele bebê naquela jaula ali, ela está esperando aquela bebê, né, crescer e talvez assim mais perversa ainda do que a própria bruxa, que a bruxa ia acabar com a bebê naquele momento ali. Ela não, ela mantém aquela bebê na tortura, né? E aí eu fiquei pensando assim, quanto a gente poderia pensar que ela podia psicotizar também, mas ela não psicotiza. E a gente vê que, como em clínica, né, como acontece muito isso, a gente vê situações que as pessoas relatam para a gente tão complicadas na infância, na primeira infância, que a gente fica pensando, como é que foi? O que entrou aí que fez com que essa pessoa não psicotizasse? Isso é real, isso acontece. E aí ela sai, quando ela sai de lá, né, sai da caverna, ela vai, né, se traduzindo, retraduzindo a partir do contato dela com a natureza, a partir do contato dela com a cultura, o contato dela com os humanos, que ela nunca tinha tido contato, ela vai se retraduzindo, né, uma tradução, retradução o tempo inteiro, e, de fato, me chamou muita atenção que ela se torna... eu, de fato, nem consegui muito ver uma mulher aí. Eu consegui ver sempre um humano, o tempo todo. Porque ali estava, na cultura ali, estava muito claro essa separação do homem e da mulher. Aquele homem, o macho, o homem que vai lá, e a mulher que tinha que se submeter. Então, está claro ali naquela cultura. E parece que ela atravessa o meio daquilo ali. Ela nem embarca na cultura né, dessa coisa do mando e nem também nem se submete. Mesmo que ela aprenda, né, o fato de ela ter se transformado em vários seres ali, que é o que eu estou chamando de tradução, isso, quando ela vai se retraduzindo ali, cada momento ela vai entendendo melhor quem é ela e o que ela quer,
qual o desejo dela, e ela chega, ela consegue ultrapassar aquele mundo que está ali, e ela consegue ter prazer, por exemplo, na relação sexual com o cara, na relação vivendo com aquele rapaz. É claro que ela escolhe uma pessoa que não é é um homem diferente, está ali. Então, assim, me pareceu muito isso, e me chamou muito essa atenção assim, de como nós vamos nos construindo também, como a gente vai se humanizando, como a gente nasce com essa coisa meio, sei lá, animal, mas não é muito certo falar assim, mas que a gente vai se humanizando e a gente vai se aperfeiçoando, sei lá, algo assim. Porque ela tem a experiência da tremenda maldade da bruxa e também tremenda maldade daquela mulher, aquelas duas mães ali que se confundem. E ela consegue ser uma mãe diferente, apesar de tudo. Certamente, Lúcia. Seu comentário, com que eu concordo integralmente, me ajuda a ressaltar. Ah, o que salva na vena é a bruxa. Quem salva na vena é a bruxa que há na mãe. A bruxa, claro, aí é uma alegoria antropomorfizada do sexual. E aí, claro, não é só o sexual propriamente dito, mas também os sistemas, os dispositivos, os códigos, como dirá Laplanche, os códigos de tradução. A mãe, não, mesmo psicótica, não psicotiza a menina, porque, por exemplo, a mãe precisa, reconhece os códigos culturais inescapáveis. Por exemplo, ela não pode matar o bebê dela. Se ela mata o bebê dela, ela sabe que vai morrer. Então, ela esconde o bebê dela de si mesma, mas ela não consegue matar. Ela poderia ter matado a filha. E a gente pode até fazer uma leitura por essa via. Ela tenta matar a filha, impedindo a filha de se tornar uma menina comum. Mas, ao mesmo tempo, ela salva a filha, porque dentro dela há também uma bruxa. É sendo bruxa que ela, de algum modo, ou melhor dizendo, a bruxa que medeia a relação entre aquela mãe e aquela filha. Essa bruxa tem algo de cultural, porque a bruxa não é uma invenção da mãe. Ela vem de toda uma cultura que diz, há uma bruxa que foi uma mulher que não se realizou. Essa mulher cobra o bebê das outras, mata o bebê das outras. Cuidado, mãe, se você for irresponsável, se você for negligente, seu filho vai morrer. É muito importante lembrar que a gente está tratando do século XIX rural. Era muito frequente, ter bebês, e dois, que os bebês morressem. A mortalidade infantil era enorme. E a atribuição de, esterilidade, dois, culpa pela morte, ou a mortalidade infantil era responsabilidade da mulher. A mulher que era culpada porque o bebê morreu, ou porque o bebê não nasceu, ou porque não nasceu um menino. Vamos lembrar, né? Os homens eram valorizados. Porque na vena é um bebê menina, e ela vai ter um bebê menina. Isso é muito interessante. Tanto que o discurso da personagem, da protagonista, pretende sugerir e até dar sustentação à ideia de que o feminino seria, apesar de toda submissão, de toda demarcação de inferioridade, seria o... Mas isso é um problema. Um problema porque a gente não pode cair no engodo de pensar que haja um feminino originário, natural, que seja mais ou menos uma essência santificada que tenha contato com o divino, né? É preciso ir com muito cuidado, porque isso termina numa espécie de essencialismo universalista perigoso, inclusive para a teoria psicanalítica. Acho que a Ana Raquel quer falar. Vai, Ana. É muito simples, assim, antes que acabe. O que mais me impressionou no filme foi quando ela teve compaixão da criança e viu ali a oportunidade dela continuar, né, viva, de outra forma.
E eu achei uma sacada incrível, assim, do escritor, né? Porque a partir dali ela teve condições de ter acesso ao amor verdadeiro de uma mãe. Eu achei muito bonita essa parte do filme, inclusive assim, emocionante, porque ela começa a notar como é bonito a simplicidade dessa relação, né? Uma relação suficientemente boa, né? Naquela conjuntura. Então, eu fiquei super aliviada nesse momento. Eu disse, isso é não é possível que vai ser só pedra, tem todinho nessa criatura. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção também foi a linguagem muito. Eu acho que não tinha quase. Ela não conseguia falar quase nada. Eu não me lembro como é que era a comunicação verbal dela. Não existia. E, ao mesmo tempo, ela morria de medo de ser descoberta. Então, era sempre aquele olhar né, que tinha que saber se portar diante daquela nova forma, e formas diferentes, como disse Lúcia, né? Então, ela sempre tinha era um olhar de observação atenta, e eu achei muito interessante isso. E a possibilidade, né, de viver de várias formas, com essa questão de tradução que Lúcia falou. Obrigada, só isso mesmo. Achei ótima a discussão. Genial suas observações, Ana Raquel. Ela consegue encontrar um caminho quando encontrou uma mãe boa. Isso é genial da sua leitura magnífica. E ela não fala. Você pode prestar atenção. Não há uma palavra no plano social de Navenna, em nenhum momento. Todo narrador é o narrador protagonista, né? Aquele narrador que está o tempo inteiro. O narrador é a Navenna, e a Navenna falando para si própria, porque ela não precisa, ela não pode, né? Nem só não precisa, ela não pode falar para os humanos que ela vai, com toda a originalidade dela, ela vai se trair, ela vai ser identificada. Que mulher estranha é essa? Que não é louca, não é normal, não é homem, não é menino, não é menina. O que é isso? Genial. Fernando quer falar. Oi, boa noite. Eu só queria ressaltar aqui, né, uma passagem que não foi, assim, não percebi que foi chamada a atenção ao longo de toda a discussão de hoje, foi aquela parte da menina que cai de um barranco, né, e morre, e que ela se transforma na menina. Que é uma passagem que também me chamou muita atenção no filme. Eu só vi o filme uma vez, mas foi a que mais me marcou, porque ela, em todo momento, ela mata e se transforma na pessoa matando. E nesse momento, não, ela não matou, ela se transformou na menina para que as pessoas da comunidade não sentissem a falta da menina. Ela se tornava a menina e as pessoas não sentiram a falta da menina porque ela estava lá como a menina. Então isso me chamou bem a atenção. Gostaria que você comentasse a respeito, por favor. Pois não, Fernando. Eu destaco que é justamente essa passagem que foi comentada por Ana Raquel agora há pouco. Mas você traz um aspecto novo, que é o valor da vida daquela menina para aquela comunidade, na medida em que ela está inserida numa família e na vida de uma mãe. Isso é muito interessante, porque é justamente o que Navenna não tinha experimentado na origem. Isso que a Ana Raquel destacou. A mãe de Navenna não consegue dar a Navenna esse lugar de, digamos, de alteridade. O bebê da mãe de Navenna, é porque eu não lembro o nome dessa mãe de Navenna, né, agora. Mas o bebê para a mãe de Navenna, essa Navenna bebê não é um outro, é uma coisa. Aquela menina que morre no rochedo quando cai na brincadeira com outras crianças era uma outra para aquela mãe que se sente aliviada com a filha que parece ter sobrevivido. Que de fato sobrevive, mas graças à intervenção de uma Navenna homem, de um homem Navenna compadecido que chora. É o único momento em que
Navena chora no filme. Ela chora, ou ele chora, perdão, é ele. Ele chora e ele incorpora aquela menina morta. Quando ele incorpora aquela menina morta, a menina volta. Agora, Navena é uma menina que tem mãe, que tem família, que tem comunidade. Isso realmente é fabuloso. O aspecto da comunidade você ressaltou. E o aspecto da filiação, do lugar de objeto bom para uma mãe suficientemente boa, a Ana Raquel já tinha comentado. Obrigado. Eu achei que a bruxa tinha comido a língua dela naquele momento, não? Ela fere a língua. É bom lembrar que Navena também se fere na caverna, quando ela tenta dar organização às vozes. Ela quer ouvir as vozes que parecem fazer silêncio, e aí ela usa o dedo para ferir a própria boca. E aí ela chupa o próprio sangue. Né? O que é uma boa analogia com o ato de sugar o dedo. O bebê chupa o próprio dedo. E o bebê, quando mama no mamilo de quem o amamenta, pode morder o mamilo. Lembre-se que, a partir do momento em que os dentes nascem, há uma grande tensão entre a lactante e o lactente, porque há uma luta ali. O bebê pode morder. Ele não só suga, ele devora. Ele morde, Eu ele se passei por isso, delicia Bernardo. com sangue. Eu passei por isso. Passou, né, Ana Raquel? Quando a minha bebê tinha 8 meses, ela deu uma dentada desgraçada. Eu tive igual uma casca de banana para poder. Bebês devoram. Quando o bebê morde, ele não tá mamando apenas, ele já está experimentando atacar aquele mamilo maravilhoso. O bebê também é bruxa, é bruxo. O bebê também devora, também é bicho, que é capaz de chupar as tripas da mãe mulher. E a gente tem que aprender, ó, a tirar o dente pela lateral. Eu tive que aprender isso, senão Como é essa história, Ana? Conta, compartilha. o bebê vai mamando. A minha filha mamou muito. E eu tinha leite desde os 6 meses de gravidez. E aí eu tive que aprender a travar o dente dela pela lateral, assim, na boca. A gente aprende isso também. Aham. Você colocava o seu dedo para que ela não mordesse, não fechasse a Exatamente. mandíbula, né? Quando eu ia sentir que já. Aí a gente tem que aprender também, porque senão. E ainda deu um bocado de mamada. Genial, eu não sabia. É uma analogia direta com o filme. Genial. Aquela banguelinha, assim, você tem que. Porque é por aí que a bruxa põe o dedo dela, a garra dela na boca de Navena. É exatamente isso que ela faz. Samuel? Sobre essa questão aí da voz, né, da voz dela, eu fiquei me perguntando porque uma pessoa que vive isolada, ela certamente tem problema, né, para se comunicar. Ela só teria contato com a mãe, né, a única pessoa falante com quem ela conviveu. Mas tem essa questão da bruxa também, né? Eu anotei aqui a parte que ela diz assim: a minha voz não foi embora. Ela foi se escondendo lá no fundo, bem fundo, dentro de mim, onde ninguém pode tocá-la. Você sabe o que eu passo por você, né? Isso aqui foi a mãe dela falando, né? Dentro daí do que o Fernando falou. Mãe bruxa, foi só o que restou, mãe bruxa. Ela diz nessa parte aqui da fala, né? E a outra parte que eu anotei lá do menino, né? Que ela diz assim: homem, tudo de mim, tudo até o fim. Desejo para ele inteiro, sempre, sem arrancar a sua pele, a sua carne, o menino que está dentro dele. Esse menino que tem dentro dele, que é aquele menino que eu quero afugentar o medo para bem longe. É muito bonito. Eu fiquei até me perguntando assim se o texto original, porque como eu vi com legenda, eu percebi que tinha diferença do texto da legenda para
o português, né? O dublado, né? E aí eu coloquei, não sei se ele foi gravado originalmente em inglês, teve um momento que eu achei que não era em inglês, fui até dar uma pesquisada nisso, mas assim, o texto é belíssimo, né? É muito bonito o texto. E meio truncado, às vezes, de uma pessoa que realmente tem dificuldade de se comunicar, porque a comunicação dela é toda em nível de pensamento, né? Toda em nível de pensamento, né? Ela não se comunica, ela não verbaliza, né? Samuel, você chama a atenção para um detalhe importante. Eles conversam em macedônico, tá? Boa parte do filme é na língua macedônica original da Percebi. região. E o título é em inglês. E o Won't Be Alone. É bom lembrar ah, que você não estará só. A tradução é sozinha. Aliás, é só. Mas é bom a gente não confundir com sozinha no gênero feminino. Mas é você, eu, não estará só. Você, eu, no sentido que o eu não está só. Quem é que acompanha o eu o tempo inteiro? Que o assusta, que o apavora? É o material inconsciente, é a sexualidade perversa polimorfa que vai estar lá, à espreita. Se você cochilar, se o eu cochilar, ele vai ser atacado. Ele não está só. Nós não estamos só. Os monstros nos fazem companhia. Não é só o divino que nos acompanha, é o demoníaco também, o terrível, o que nos destrói. Então, a língua também, a forma como o filme vai aparecendo nas diferentes línguas, também importa. Tem uma passagem muito breve no francês, tem o macedônico e tem o inglês, no título, né? E o filme também tem atores de várias nacionalidades, é interessante isso, né? Tem um português, o cara é um português, se eu não me engano, tem atores de várias nacionalidades. Eu queria fazer um comentário aí sobre a maçã, que Samuel ressaltou. A cena em que os dois estão comendo a maçã me pareceu uma crítica muito severa à narrativa bíblica, porque ali os dois estão comendo igualmente, não tem a mulher a culpada, né, por Adão ter comido, né, a Eva de Adão ter comido a maçã, mas não, os dois estão em deleite muito horizontalizado. Me pareceu uma crítica bem severa a essa narrativa bíblica. Concordo, Lúcia. Eles, os que, digamos assim, menos funcionam são os mais felizes. Isso também é genial. Desculpe estar falando tanto, mas tem uma coisa que eu não poderia deixar de falar. A bruxa chora no final, né? Acho que a gente não tocou nisso. Ela chora no final, ela parece que fica surpresa como é que Ravenna, né, conseguiu, como é que você conseguiu? E ela chora, né? Lá no final do filme ela chora. Isso é muito forte ali, aquela cena, né? Como é que você vê, Fernanda, aquela cena lá no final, quando ela chora? Aí a gente pode pensar, Samuel, eu pelo menos pensei assim, numa inveja da bruxa em relação àquele trajeto de construção da identidade por Navenna. Navenna é uma bruxa, mas é também uma mulher. O que a bruxa não conseguiu construir. É claro que a bruxa aí é uma alegoria, né? Assim como a mãe é também uma alegoria. A mãe biológica de Navenna, ambas são alegorias. São mulheres infelizes, mulheres que choram porque não conseguem se encontrar. Navenna é uma personagem que, a despeito de todos os limites para todos os lugares identitários, consegue ser feliz naquele emaranhado confuso que é a vida humana. Ela chora porque Navenna tem um bebê e é feliz por isso, coisa que ela não conseguiu ser. É um choro de tristeza, porque ela não teve essa oportunidade, mas é também de ódio e de inveja. Maldita seja você que conseguiu. Eu vou lhe matar por isso. Você não tem esse direito. Porque eu não tive. Se eu não tive, ninguém terá. Tem ódio. E, É e o aí mesmo ela, ódio da mãe. e aí ela não faz mais sentido.
Ela tem que desaparecer, ela morre. Isso, ela desaparece porque Navena salva o bebê dela, que foi morto pela bruxa, tornando esse bebê bruxa. O que é um problema na origem, é a solução no final. Agora, só para fechar, eu não entendi por que ela se submeteu àquele casamento com um moribundo, praticamente, assim. Porque ela tinha que casar de qualquer jeito, mas não disseram Ela foi quem era. enganada, Ana Raquel. Eu não lembro mais. Lembre-se que ela queria um marido. Sim. Ela queria um marido. Ah, E o pai dela a entrega a um homem. Só que prometem um homem, que na verdade é um homem que está morrendo, é um moribundo. Eles usam aquela mulher, não me lembro o nome da personagem, para que ela pudesse, sendo fecundada, dar continuidade sim. à vida da família, o nome do pai, né, para usar a referência lacaniana, para sustentar esse lugar masculino. Mas aquele homem está morrendo, ele não dá conta, e ela é punida por isso, duramente. Ela é morta na fogueira. Isso mesmo. Ou seja, ela é uma mulher que é esmagada. Ela tenta funcionar nesse lugar, ela não consegue. O choro dela também é por isso, Samuel. E por isso que ela guarda aquelas cicatrizes no corpo inteiro, né? Ela foi queimada. Ela é uma mulher de rancor. Ela é a personificação do rancor. Um rancor lento, que sobrevive, que eterniza, e que sustenta, que alimenta pelo veneno. É um veneno que alimenta. Não lembrava mais. Obrigada. E se a gente for ver, tem 4 gerações de bruxa, né? Tem a primeira bruxa, que foi a que ela pediu para arranjar um casamento para ela, e ela deu a cusparada né, na solteirona, né? Tem a solteirona, tem Ravena e tem a filha dela, né? São 4 gerações. É como se essa questão tivesse ali ligada, né? Ao feminino, passando de gerações em gerações, né? Eu até dar uma olhada sobre... Por isso é que o filme poderia ser lido pela ideia de transmissão, mas eu já fiz a crítica a essa noção. Dar uma olhada nas lendas, né, lá da Macedônia, que estão ligadas a essa questão também. Exatamente. A gente pode encerrar, Fernando? Isso, acho que sim, são 9h40. Sim. Então, você quer fazer uma última palavra ou a gente já encerra? Gente, eu só quero agradecer. O filme, eu continuo excitado ao pensar no filme. O filme é encantador. Eu quero, enfim, continuar pensando nessa ilustração que o filme oferece em várias direções. Quero agradecer pela companhia e escuta de vocês, por essa disponibilidade em me ouvirem e, claro, desejar que outras sessões de cinema ocorram e que vocês aproveitem os próximos filmes e as próximas leituras do cinema na SPP. Bom, Fernando, então, em nome da SPP, eu te agradeço pela presença aqui, pela disponibilidade, muito bom, e também a presença de vocês. A gente vai ter o nosso próximo filme, que vai ser Cisne Negro, vai ser na última sexta-feira de julho, dia 28, e vocês estão todos convidados. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.